Meus irmãos, eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero neste momento agradecer a Deus, louvar a Deus por este momento que Ele tem me concedido, não é? Para neste momento trazermos aqui uma reflexão bíblica na palavra do eterno Deus. Quero ler alguns versículos no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14 por diante. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem-está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Versículo de número 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Meus irmãos, aqui está uma parábola que tem por título a parábola dos 10 talentos. Esta parábola, ela foi contada por Jesus uma semana antes da sua morte, mas precisamente numa terça-feira. Na terça-feira da semana, uma semana antes, num dia de terça-feira, melhor dizendo. Então, Jesus contou aqui a parábola dos talentos, dos 10 talentos, dizendo que um certo homem partiu para fora da terra e chamou os seus servos e entregou os seus bens. Este homem aqui é uma figura de Cristo, que foi ascendido aos céus e que um dia voltará. Estes servos aqui significa todos aqueles servos que receberam responsabilidades em diferentes níveis. Então nós observamos à luz da parábola que um recebeu 5 talentos e colocou esses 5 talentos certamente no banco, porque talentos aqui era dinheiro, e granjeou outros 5. Quando o dono daquela casa chegou, ele tinha agora 10 talentos. Glória a Deus. O que recebeu 2 talentos, não é? Um recebeu 10.
colocou no banco, entregou aos banqueiros e houve uma multiplicação de talentos e ele granjeou mais 5 talentos. O outro recebeu 2 talentos, fez a mesma coisa, entregou o seu dinheiro aos banqueiros e isso fez com que ele granjeasse mais 2 talentos. Quando o dono da casa voltou, ele tinha agora 4 talentos. E o que tinha 1 talento, ele enterrou, porque dizia ele consigo, não é que era melhor esconder esse dinheiro, porque ele entendia que o seu patrão, que o seu senhor, era um homem duro. E ele fala isso para o dono da casa, da parábola aqui, quando ele retorna. Ele diz assim: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste. Então, por esta causa, por este entendimento, por entender que seu senhor era um homem duro, na sua reflexão, ele pensou desta maneira: é melhor eu esconder e devolver para ele quando ele voltar, porque ele é um homem duro que ceifa onde não semeou e ajunta aonde não espalhou. Mas ele estava equivocado. Ele pensava que conhecia o seu senhor. Na verdade, o seu senhor não deu aquele talento para ele, para que ele escondesse e depois lhe devolvesse. Ele deu aquele talento para que ele negociasse com aquele talento. Não é? Porque a Bíblia diz assim, no versículo 16, e tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Negociou, investiu, colocou no banco, vamos assim dizer, e granjeou mais 5 talentos. Meus irmãos, esta parábola mostra a gravidade de termos uma oportunidade perdida. Nós sabemos que no âmbito espiritual não é diferente. Na igreja de Deus que está nesta terra, existem pessoas e pessoas com talentos. Uns têm mais, outros têm menos. Nós sabemos que a palavra talento, no nosso português, se diz respeito a uma habilidade, a um dom natural. Mas de acordo com a parábola, nós estamos falando de responsabilidades que Deus nos outorga. Deus nos entrega dons ministeriais, dons espirituais, para fazermos a sua obra. Na segunda carta aos Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas, não são materiais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo está falando de armas espirituais. Nós somos soldados de Cristo e fomos vocacionados para uma guerra. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 3, Paulo disse para Timóteo, que era um pastor jovem, Paulo escreveu aquela carta para Timóteo e disse: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Então, Paulo está vendo em Timóteo a figura de um soldado, de um combatente, de alguém que está em combate, que está na peleja. Nós, que fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo, não somos diferentes. Aprove a Deus nos conceder talentos, dons, ferramentas, capacidades para realizarmos sua obra. Como eu disse a priori, uns têm mais, porque aqui aparece um que tinha 5 talentos, um que recebeu 5, um que recebeu 2 e um que recebeu 1 talento. Mas eu quero dizer nesta noite, neste vídeo que eu estou gravando aqui, que há um perigo muito grande quando nós deixamos as oportunidades passar. Os irmãos vão perceber que no final desse texto, a saber no versículo 30, o dono da casa disse para os seus empregados: lançai, pois, o servo inútil nas trevas. Aqui está uma primeira colocação. Deus não quer
que sejamos servos inúteis. Não é verdade? E este homem aqui foi comparado a um servo inútil, que recebeu o seu talento e não negociou, e não granjeou outros talentos em cima deste talento. Pelo contrário, enterrou o talento. E o dono da casa disse: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu quero dizer nesta noite que negligência é pecado. Negligência é pecado. As trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dentes, aqui é uma figura do inferno. Eu quero dizer nesta noite, em nome de Jesus, para você que vai assistir esse vídeo, não enterre seu talento. Não enterre seu talento. Se você tem 1, ou 3, ou 5, ou 10, se você tem dons ministeriais, se você foi preparado por Deus para uma obra, se você tem chamada de Deus, vocação de Deus, promessa de Deus, não enterre os seus talentos. Vá trabalhar, vá negociar, vá trabalhar no reino, vá trabalhar na obra. Mas você pode me dizer assim: mas irmão, mas onde eu estou? Porque existem essas coisas. Às vezes nós temos uma chamada e às vezes os nossos superiores, olhando para nós, infelizmente, é lamentável ter que dizer isso, mas existem essas coisas. Às vezes nos observando e vendo em nós dons, talentos, chamada, às vezes, ao invés de nos ajudarem, ao invés de nos darem a liberdade, eles nos perseguem, eles têm ciúme de nós. É o espírito de Saul que ainda impera no século 21. Nos persegue, fecham portas, muitas vezes porque tem ciúmes, porque tem inveja, querem nos travar, querem nos bloquear, querem nos fazer parar de fazer a obra e de utilizarmos os talentos que o Senhor nos concedeu. Mas eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que Deus, o nosso Deus, tem muitas portas boas que estão abertas e que você pode desenvolver o seu dom ministerial, o seu talento. Às vezes nós estamos em determinados ambientes, irmãos, e não somos bem quistos por alguém. Temos a nossa vida no altar, a vida correta, mas por algum motivo, e muitas vezes por inveja, por ciúme, alguém não gosta da gente. Eu estou falando no contexto evangélico, eu estou falando acerca de igrejas, de denominações, e às vezes alguém não gosta e persegue. É a mesma coisa que Saul e Davi, quando Saul percebeu que as mulheres de Israel estavam cantando e dizendo que Davi matou os 10 milhares e Saul apenas milhares, não é? Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Isto se referindo às guerras de Israel, quando Israel entrava na guerra. Então Saul ficou com ciúme, porque sendo ele o rei, ele percebeu que Davi foi mais ovacionado do que ele, foi mais elogiado. Então ele não tem estrutura, ele caiu da graça e estava vivendo agora na desgraça. Então o ciúme lhe atingiu o coração e ele perseguiu Davi durante toda a sua vida. Eu quero dizer nesta noite que talvez você esteja assistindo e talvez você se encontre nessa situação, perseguido na obra de Deus, na casa de Deus, por causa dos seus talentos, das ferramentas que Deus lhe entregou, alguém querendo lhe privar de fazer a obra. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai abrir muitas portas nesse país. E essas portas que ele vai abrir é exatamente para exaltar os seus pequeninos, que muitas vezes, irmãos, alguém sai de uma igreja e procura uma outra igreja, não é por rebelião, como dizem por aí, e nem é por causa de posição. Quando é que alguém sai de uma igreja para outra em busca de posição? Quando ele não tem a chamada, quando ele não tem a promessa para aquilo ali, quando ele não tem a vocação de Deus para aquilo ali, quando ele não tem a preparação, as ferramentas de Deus, os dons na vida ministerial para aquilo ali, e ele colocou na cabeça que ele nasceu para ser aquilo ali,
Então ele, por uma questão de ambição, por uma questão de interesse próprio, ele vai e se desloca. Então esse está indo em busca da posição. Mas tem muita gente boa nas igrejas, sofrendo perseguição dos seus líderes, sendo escanteadas, sendo massacradas. Isso porque Deus usa poderosamente. Isso porque foi agraciado com um grande conhecimento na palavra de Deus. Isso porque muitas vezes prega e Jesus cura, batiza, salva. E alguém superior às vezes fica com ciúme, fica com inveja e quer escantear, quer pisar de pé a chamada, os dons, os talentos, que foi Deus quem entregou àquela pessoa, quer impedir o crescimento daquela pessoa, quer impedir o trabalho, o serviço daquela pessoa. Eu quero te dizer nesta noite, não deite aos cães as suas pérolas. Às vezes, existem muitas lavagens cerebrais por aí. Fique no seu lugar, por dentro do tempo. Fique no seu lugar. Mas muitas vezes quem está dizendo isso está lutando contra a sua chamada, contra o seu dom, contra o seu talento. E nós lemos aqui na parábola, este homem que tinha um talento e enterrou, e o negócio não foi bom para ele. Quando o senhor da casa chegou, ele quis se justificar, mas não tinha condições. Não teve condições, porque o dono da casa deu aquele dom para ele, deu aquele talento para ele, melhor dizendo, aqui etimologicamente falando, aquele dinheiro, para que ele granjeasse mais dinheiro. Ele, ao contrário disto, o que fez? Enterrou. E por conta disso, ele foi lançado nas trevas exteriores. O patrão ordenou que se lançasse ele nas trevas exteriores. Não negligencie a sua chamada, o seu dom, o seu talento que Deus lhe deu, para agradar ninguém. Nunca faça isso. Seja fiel a Deus, permaneça na doutrina do Senhor, obedecendo, se santificando, se consagrando, se separando do mundo, se afastando dos pecados, se dedicando cada vez mais a Deus. Mas não negligencie o seu talento, não enterre o seu talento, porque o Senhor da casa de Deus, que é Jesus Cristo, ele está para voltar. Brevemente ele volta. E nós vamos prestar contas com ele, das nossas responsabilidades que ele nos concedeu, dos nossos dons, dos nossos talentos. E ele não deseja nos jogar, nos lançar nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, mas aquele que negligenciar, porque se você recebeu uma chamada de Deus, uma responsabilidade, um talento, Deus não investe aonde não tem retorno. Deus investiu querendo ver o retorno disso aí. Deus lhe deu ferramentas, me deu ferramentas para a gente trabalhar com elas. Então é necessário que se faça a vontade de Deus neste mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Valorize aquilo que Deus lhe deu. E como Jesus disse, não deiteis aos cães as pérolas. O que Deus lhe deu é pérola. Não permita ninguém pisar de pé. Não permita ninguém bloquear. Se você tem promessa, vocação, se você é alguém que não está agindo por impulso, mas por chamada divina, pelo impulso do Espírito de Deus, não pelo seu, por promessa de Deus, por vocação de Deus, continue o seu trabalho e não permita ninguém lhe bloquear, lhe atrapalhar, porque nós vamos prestar conta também dos nossos dons e talentos no dia em que Jesus voltar. Que Deus em Cristo nos abençoe.